Fala pessoal, o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma collab entre o meu prato de lembranças e o Papo Veg. A gente vai contar uma receita e uma história de mãe para filha de uma sopa de entulho. Então se prepara que lá vem história, porque tá começando mais um Meu Prato de Lembranças. E a convidada de hoje é ela que tem mais de 10 anos de Casas Pedro e foi a primeira estagiária de nutrição. Fico muito feliz de receber aqui no estúdio Ludmila Andrade. E aí, Lud, tudo bem? Uma honra ter você aqui com a gente. Mas pra gente começar, já fala pra galera qual é o seu prato de lembrança e um pouquinho da história dele. Primeiro eu queria agradecer, porque pra mim esse quadro é incrível. E assim que o Léo me chamou, eu não tinha como pensar em outra pessoa sem ser na Dona Cléo, famosa minha mãe. Então é a sopa da Dona Cléo. É isso aí. E a minha mãe, assim, ela sempre tentou fazer receitas diferentes em casa. E além disso, de tentar fazer receitas que fugissem da rotina, ela tinha uma preocupação de aliar a alimentação com a saúde, mesmo sem ter esse conhecimento, essa técnica. Legal. E aí depois que eu me formei na faculdade, eu fui entender algumas coisas que ela falava e da importância daquilo, né? Então a minha mãe, eu acho que a forma dela demonstrar amor, né, tem 5 linguagens do amor. A dela é atos de serviço. Então cozinhar pra ela é uma forma dela dizer que te ama. Uma deliciosa forma de amor, é assim? Eu, taurina, sou suspeita, adoro. E aí ela fazia muito pra gente nessa época do ano, junho, julho, agosto, que eu tenho uma rinite, sinusite, e aí sempre eu ficava um pouco resfriada nessa época. E ela fazia essa sopa de entulho. Ela pegava tudo que tinha na geladeira, refogava, colocava na panela, às vezes batia no liquidificador pra gente não ver os legumes todos. E ela falava que aquilo era um fortificante. Então, a gente vai tentar fazer isso hoje aqui. Pegamos alguns queridinhos dela. Legal. Pra gente fazer essa sopa. Bom, e como eu falei lá no início, esse episódio, né, é uma collab entre o Papo Veg com o meu prato de lembranças. E tem uma história de uma adaptação dessa receita, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Não é 100% original, porque a Dona Cléo fazia com músculo ou peito de frango. Ela falava que era mais forte ainda. E aí, como eu hoje não sou vegetariana, mas eu reduzo bastante o consumo de carne. Então, lá em casa, a gente, principalmente à noite, a gente não consome animal. E aí eu pego as receitas dela e tento adaptar, por exemplo, com o tofu, que é uma proteína vegetal. Então, hoje a gente vai usar o tofu defumado no lugar das carnes. E cheira bem ele, né? Tem um sabor bem marcante. Ele já nem precisa deixar marinando como o tradicional, ele já tem um sabor mais marcante. Legal, e pelo que eu tô vendo aqui, tem bastante coisa que a gente vende aqui na casa, né? Especiarias. Tirando o FLV, né, que são os frescos, todos os outros a gente tem na casa. E shoyu é legal que a gente pode usar o shoyu light, podemos usar o Daimaru, que ele não vai ter glutamato monossódico. Importante, isso indica da Nutri. Isso aí. Ou o shoyu de coco também. Legal. Bom, então, mão na massa, né? Vamos fazer a sopa da Dona Cléo. Vambora. Bom, então vamos começar o preparo. É bem simples, tá, gente? Não tem mistério. A gente vai botar um pouquinho de azeite aqui na panela para refogar o alho e a cebola. Legal, vou te ajudando aqui para ser um pouquinho de cebola. Meu louro José. E aí a gente vai usar os temperos desidratados da Casas Pedro, mas vocês podem usar fresco também, alho e cebola. Eu gosto desses pela praticidade. Deixa eu esquentar um pouquinho mais aqui. Eu coloco um pouco de olho, mas é em torno de 1, 2 colheres de sopa. Alho. Aqui é o alho picado. E a gente vai dar uma hidratada neles no azeite. Não pode deixar dourar muito, que eles queimam rapidinho. E é bom que o cheirinho já vai subindo, né, Lud? Cheiro bom de alho e cebola. Bom, pessoal, o alho já tá bem douradinho, como eu falei, ele doura super rápido. E aí a gente vai adicionar primeiro o inhame, que ele é um pouco mais resistente no cozimento. E aí você pode substituir o inhame, se você não gostar, por batata doce, né? Por outro tubérculo que você prefira. A minha mãe é fã do inhame, então... Aipim também, né? A aipim também fica uma delícia. Minha mãe é fã do inhame, que ela fala que cura anemia. Ela cura as coisas através da alimentação. Falei pra ela que ela queria ser nutricionista, é o sonho dela. E aí agora a gente vai adicionar o segundo, cenoura, que é mais resistente, que é a cenoura nesse caso. Cenoura é bom porque ela também dá, além dos nutrientes, né, ela vai dar uma cor especial na nossa sopa. A couve a gente só vai colocar por último pra ela não perder a cor, não amargar. A gente só vai botar ela depois.
eu já deixei aqui uma água fervendo para já facilitar esse cozimento. Legal. Então, já tem uma chaleira aqui. Depois de refogar, se ela ficar com aquele gostinho já do tempero, do alho e da cebola, a gente pode adicionar um pouco de água. O sal, os temperos a gente já coloca agora ou é um outro processo? Não, o sal a gente já vai colocar agora, depois da água, para quê? Para que esses legumes já vão apurando o sabor. Sal aqui. Tá bom essa quantidade? Pode botar 2 dessas, que a gente vai botar mais ingredientes. Legal. E aí agora, gente, a gente vai deixar ela cozinhar aqui por em torno de 10, 15 minutos, até você perceber que eles já estão amolecidos, tá bom? Bom, e essa receita tem um toque especial seu, né? Tô vendo que tem bastante especiaria aqui, tá bonito, tá cheiroso. Conta um pouquinho pra gente aí desse toque. A minha mãe é mais clássica, mais tradicional, mas eu sou um pouco curiosa da medicina Ayurveda. Então, estudando um pouquinho, eu estudei sobre as masalas. Você conhece masala? Não conheço, vou conhecer hoje. Masala significa um tempero quente e é muito usado na culinária indiana e estimulado pela medicina Ayurveda, que é uma medicina que data mais de 5.000 anos. Então, ela foi considerada um dos primeiros protocolos de cura da civilização. Então, muito comum no Oriente. A gente aqui no Ocidente não é tão usual assim, mas ela já está chegando, está ficando cada vez mais popular. E aí, o que seria essa masala? Ela é um mix de especiarias que tem a função de equilibrar o nosso corpo, que eles chamam de dosha. Eles chamam que cada indivíduo tem um dosha, que são as características físicas e emocionais dessa pessoa. Legal. Comportamentais também. Então, por exemplo, a cúrcuma que a gente colocou aqui, que é o açafrão da terra, ela é muito usada para equilibrar o fogo digestivo. Então, por exemplo, pessoas pita, que já têm o fogo digestivo muito alto, podem usar a cúrcuma. Já pessoas vata, que têm dificuldade de digestão, podem usar o cominho. E tem as pessoas kapha ou kapha, que elas já têm uma digestão mais lenta. Então, para estimular esse Agni, esse fogo digestivo, a gente vai usar uns temperos mais quentes ainda, como o gengibre, a pimenta, a páprica picante. Interessante isso, hein, Lud? Muito Conhecimento legal. também, meu prato de lembrança. Bom, então qual é o próximo passo agora, Lud? Bom, agora a gente vai adicionar a lentilha vermelha. Deixa eu colocar. Aí tem em torno de 100 gramas. Pode espalhar assim. Isso. Mas fiquem tranquilos que a gente vai colocar na descrição do vídeo todas as quantidades, não precisa se preocupar com isso que você perdeu alguma coisa, não. Fica ligado aqui no vídeo da Lud. Isso. A lentilha a gente colocou depois porque ela cozinha super rápido. Legal. Essa lentilha rosa, então não precisa se preocupar. E aí agora a gente vai colocar também aqui o tofu, como eu falei. Esse defumado, ele já tem um sabor mais marcante. Mas eu gosto de uma comida um pouquinho mais puxada no salgado. Então eu vou temperar ele com um pouquinho de shoyu. A gente tá usando aqui o shoyu de coco. E ela não precisa ficar tanto tempo marinando por causa desse defumado que já tem. Aí é só espalhar ali no tofu, né? Isso. E deixar reservado. A gente vai deixar reservado por um tempinho. Legal. Aí agora a gente vai já começar a usar um pouquinho da nossa masala que a gente preparou. Daqui a pouco a gente prova para ver se vai precisar usar mais um pouco. Olha o cheirinho. Tá bom, hein? Tô ansioso pra provar, confesso. A mãozinha de cúrcuma. Tem muita gente que confunde, gente, cúrcuma com açafrão. O açafrão da terra é diferente do açafrão em flor, que é o pistilo. Então tem cliente em loja que pergunta pra gente, né? Tá escrito açafrão aqui, como é que vocês chamam de cúrcuma? É a mesma Verdade, coisa. uma dúvida bem frequente. Bom, pessoal, agora a gente vai finalizar a nossa receita, porque já tá tudo cozidinho aqui. Só que como reduziu a quantidade de água, esse é o momento que a gente vai entender se precisa colocar, exatamente, um pouquinho mais de água ou não, e acertar o sal também. Então a gente vai experimentar. Léo vai ser meu ajudante aqui. Opa, vamos lá. Gosto dessa parte, hein? Vê, Léo. Eu gosto de coisa puxada pro sal, então eu prefiro que alguém experimente. Pra mim, bota só mais um pouquinho de sal também, só pra acertar. Vou botar um pouquinho de água. Mas já tá ficando muito bom. Que a água secou um pouco. E você sente, né, o gostinho das especiarias assim no fundo, realmente dá um sabor incrível na masala. Vou dar um pouquinho mais de água. Bom, vou aproveitar que você tá cozinhando aí, tá mexendo pra gente fazer o nosso tradicional ping-pong bate-bola aqui, né? Vamos lá? Tá preparado?
Não estou preparada. Vamos lá, Lud, tempero Ana Maria ou Edu Guedes? Edu Guedes, com certeza. Feijão por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Doce ou salgado? Salgado. Fala pra gente uma combinação estranha, uma coisa engraçada que a galera fala que você gosta de comer ou beber. Difícil essa, viu? Mas eu acho que assim, farofa, eu coloco farofa em tudo, até no estrogonofe. Adoro uma farofa sangue nordestino. E pra finalizar, se você fosse um produto que a gente vende na Casa Pedro, qual você seria? Olha, eu sou fã de vários, né? Tô suspeita, mas acho que o pessoal até brinca maca peruana. Por que maca peruana? Porque a maca peruana é pra dar mais energia e disposição e eu me considero uma pessoa bem acelerada, ligada hiperativa. No 220. E aí, quais são os próximos passos aí da receita? Bom, agora que todos os legumes já estão cozidos, e até explicando, tá, gente? Vocês podem adaptar essa receita. A minha mãe usa 4 ingredientes base. É sempre um tubérculo, algum outro legume para dar um pouco mais de cor, e usa grão e uma proteína. Então, vocês podem fazer essas mudanças e adaptações. Podem usar o grão de bico, por exemplo, no lugar da lentilha. Excelente. Uma opção legal também. E aí, agora que já tá tudo pronto, a gente vai adicionar o tofu, que ficou marinando no shoyu. Tô curioso. Olha só, Léo, como que o tofu já fica parecido, principalmente quando a gente bota o shoyu, que ele fica mais escuro. Escurinho, né? Ele fica parecendo uma proteína animal. Então ele consegue trazer a mesma sensação de comfort food que eu tinha quando minha mãe preparava pra mim, quando eu era criança. Eu consigo ter hoje, adaptando a minha realidade, aos meus princípios, enfim, ideais, né? Tá bonito mesmo. Tá ficando bonito, gente. Vocês podem bater no liquidificador, que ela fica toda homogênea e também fica linda. E agora a gente já acertou o sal. Vou colocar um pouquinho mais da nossa massala, que eu senti falta da presença, que o cheiro tá mara. Vamos adicionar a couve. A couve a gente deixa ela quase que por último. Só pra dar um sustinho nela, né? Sopinha de entulho, ó. Não fica bonita? Verde da couve aí deu outro visual. Ela fica super cremosa, porque o inhame desmancha todinho. Então ela fica bem consistente mesmo. Mas se você quiser colocar um pouco mais de água, não tem problema. Eu acho até legal, né? Essa consistência um pouco mais cremosa. Exato. Né? Como eu sou fã de pimenta e eu quero usar aqui o moedor da Casa Pedro, eu vou colocar um toquezinho final também. Bonito esse moedor, hein? Onde você encontra esse moedor? Fazendo aí a propaganda. E agora, por último, a gente vai adicionar o leite de coco, que também vai dar um toque especial, também é muito usado na culinária indiana. Bem diferente, né? Você pode até deixar, se você bater, deixar para botar por cima também. Por cima eu gosto de botar um fiozinho ou do leite de coco ou de óleo de gergelim, azeite também, para quem prefere. Interessante. Estou ansioso para experimentar. E o leite de coco, ele dá uma acentuada tanto nos temperos, né? Pra quem não gosta de tempero muito forte, ele quebra um pouquinho isso. E vai deixar ela também bem cremosa, porque é bem mais consistente do que a água, por exemplo. E aí, Léo, o que você achou? Achou difícil? Grau de dificuldade? Eu achei fácil. Vamos lá, de /10, 8. De facilidade, perdão. 8 de facilidade. Então tá, quero ver vocês replicando em casa e marcando a gente, hein, pessoal? Bom, então chegamos ao melhor momento do quadro, né? É a hora de provar. Então, por favor, Lud. Tá preparado? Vamos ver. Tô preparado e tô ansioso também para experimentar. Preparado para experimentar uma sopa de entulho vegana e com um toque indiano. Oh, que maravilha, hein? Mais um pouquinho aqui. Da Dona Cleo. Isso aí. Vamos lá. Como você disse, né, que finaliza com leite de coco, eu fiquei curioso. Vou botar um pouquinho de leite de coco. E aí você fala geralmente a quantidade que coloca. A gente coloca. Olha como fica Ótimo, coisa lindo. bonita. Vou colocar também um pouquinho de pimenta, que eu gosto. O moedor da Casa Pedro. E a salsinha, né? Que a gente finaliza. Aí. Nossa, ficou tá bonito, lindo. hein? Vou até tirar uma foto já. Caramba. Então, vou experimentar, hein? Então vamos lá. Tô ansiosa. Vamos ver se agrada o paladar do Leonardo. Tá muito bom, Lud. Tá boa? Tá Dá pra bem sentir temperado. No fundinho a gente sente ali as especiarias. Ficou muito bom mesmo. Nesse friozinho,
Eu já vou levar aqui o meu. Tô me sentindo Masterchef. Ver se o Leonardo vai provar o meu prato. Muito bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Lud, muito obrigado por ter vindo aqui cozinhar com a gente, contar um pouquinho da sua história. E se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a Lud ou a Dona Cléo vai vir aqui responder, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.